Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, o número de obesos no país aumentou 67,8% entre 2006 e 2018. Ano passado, os dados também apontaram que o crescimento da obesidade foi maior entre os adultos de 25 a 34 anos, com 84,2%. Apesar do excesso de peso ser mais comum entre os homens, as mulheres apresentaram obesidade ligeiramente maior, com 20,7% em relação aos homens, que foi de 18,7%. Além desses dados alarmantes, na próxima sexta-feira é celebrado o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. É por isso que nós recebemos aqui hoje no estúdio do Cidade Alerta Paraíba o médico endocrinologista, o Dr. Mário Coutinho, que também é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E você, como sempre, vai poder participar da conversa, fazendo sua pergunta pelo telefone, está aí na sua tela, 3216-5115. Fique à vontade, como eu sempre falo, esse espaço aí é todo de vocês. Bem-vindo, doutor Mário, satisfação recebê-lo aqui. A gente sabe que as pessoas hoje, né, têm uma grande dificuldade aí financeira, né? E apesar disso, as pessoas estão se alimentando mais e pior, né? Apesar da crise financeira no país, as pessoas estão ficando gordas. Como explicar isso? Bom, hoje em dia, de acordo com esse estudo que saiu recentemente, mais de 50% da população está acima do peso, seja com obesidade, seja com sobrepeso. Então, essa população, geralmente, ela se alimenta de forma errada. É mais barato você consumir, por exemplo, um pão, uma bolacha, do que consumir um alimento mais saudável, como frutas, verduras. Então, geralmente, a população, ela prefere mais consumir esse tipo de alimento. Então, isso aí, a longo prazo, vai gerar a obesidade. Além disso, associado a isso, cada vez mais também se faz menos atividade física. E pela praticidade da vida moderna também, a maioria das coisas que são feitas hoje em dia não necessita de esforço físico. Então, anteriormente a pessoa ia caminhando, resolver alguma coisa, hoje em dia cada vez fica mais difícil, né? Então, sim, isso aí aliado principalmente à má alimentação, né? É barato comer mal, né? A alimentação saudável é mais cara, né? Então, por conta disso, a maioria da população hoje em dia está acima do peso. Doutor Mário, quando a gente pode considerar que uma pessoa está obesa, né? Tem aquela conta, né? A altura vezes como é? A coisa ao quadrado, eu lembrei. O peso dividido pela altura ao quadrado. Né? Sim. Esse é o índice mais fácil, porque qualquer pessoa pode até fazer a medição em casa e fazer o cálculo, sim, né? Esse cálculo, quando eu faço esse cálculo acima de 25, esse número acima de 25 identifica a pessoa com sobrepeso. Se ele passou de 30, já é obesidade, né, esse índice. Acima de 40 já é obesidade mórbida, né, que são aqueles casos que a pessoa pode tentar a dieta, mas às vezes já está indicada até uma cirurgia. Sim. Né? Quem está conosco na linha é a dona Maria. Boa noite, dona Maria, fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite. Eu estou querendo saber o seguinte, porque eu estou com o meu peso assim, sem controle. 1h 59, 60. E eu quero saber a consequência que está tendo esse sobrepeso e se é consequência eu queria saber a quantidade de açúcar que eu dizia consumir. Bom, começando pelo final, né, a quantidade de açúcar tem que ser o mínimo possível, né? Então, o açúcar está presente não só no açúcar em si, né, mas também está presente nos alimentos, nos refrigerantes, nos sucos. Então, tudo isso tem que ser consumido com moderação. A questão do peso, né, se a pessoa mantiver o mesmo hábito alimentar, com a idade, cada vez vai aumentando a tendência para ela ganhar peso. O metabolismo vai baixando, a pessoa cada vez mais faz menos exercício físico. Sim. Então, isso aí, a longo prazo, vai fazer com que a pessoa ganhe peso. Então, o natural do corpo humano é ganhar peso. O acúmulo de gordura é normal no envelhecimento. Sim. Então, isso é uma coisa normal. Agora, isso aí tem que ser evitado o excesso, né? Então, a pessoa ganha peso, ganhar um pouco de gordura é natural. Mas o excesso, isso aí é que vai ser prejudicial. Doutor Mário, e o aumento, por exemplo, do abdômen, né? Aquela barriga mais cheinha. Você às vezes é um pouquinho magro, mas a barriga começa ali a já despontar, a chamar a atenção. Isso é um motivo de preocupação, por exemplo, aquelas gorduras localizadas? Com certeza, né? Essa gordura abdominal, ela está muito relacionada a várias doenças, mas principalmente a gordura que a gente não vê, que é aquela gordura entre os órgãos. Sim. Né? Por exemplo, uma pessoa às vezes tem gordura no fígado, gordura entre os órgãos do abdômen. Então, essa gordura que a gente não vê, às vezes existem pessoas com hábitos alimentares errados
que não tem aquela barriga, mas por dentro, entre os órgãos, que chama de gordura visceral, sim, essa gordura está aumentada. Essa gordura só é visível por exames, né? Mas geralmente quem tem a gordura, aquela gordura visível, também tem a gordura interna, essa gordura que é chamada de visceral aumentada. Essa gordura interna é que é responsável pela maioria das doenças. Qual o risco, por exemplo, doutor Mário, da obesidade para a saúde ou até para a vida da pessoa? Bom, a obesidade ela pode causar doenças no organismo todo, né? Principalmente pressão alta, diabetes, problemas osteoarticulares, né, que são nos ossos, nas juntas, né, justamente por conta do excesso de peso. Isso aí faz com que a pessoa sobrecarregue o joelho, sobrecarregue o quadril, os pés, os tendões. Então, isso aí faz com que ela tenha precocemente alguma doença nos ossos e nas articulações. A incidência de infarto, de AVC, também é aumentada, né? Insuficiência de veias, principalmente nos membros inferiores, né? A gente vê muitas mulheres, também homens, mas principalmente mulheres. Então, insuficiência de veias, que dá aquelas varizes, às vezes até inchaço nas pernas, né? Então, praticamente todos os órgãos podem ser atingidos. Sofrem com a obesidade. Quem está conosco, doutor Mário, é o seu Expedito. Boa noite, Expedito, fica à vontade. Boa noite, doutor. Boa noite a todos que estão assistindo o programa. Eu queria fazer, a minha pergunta é se todas as pessoas que estão acima do peso se agrava as doenças, e no caso, se a pessoa for doente, ela estiver acima do peso, agrava as doenças. Com certeza, né? A maioria das doenças são agravadas. Se a pessoa tiver diabetes e ganhar peso, o diabetes vai piorar. Se tiver pressão alta e ganhar peso, a pressão alta vai piorar. Se tiver um problema de joelho e ganhar peso, o problema vai com certeza piorar. Algumas doenças, como parte do tratamento, elas têm a perda de peso. Então, a perda de peso, às vezes, é a principal responsável pela melhora do paciente. Então, sempre isso tem que ser buscado pelo paciente, né? E é importante frisar também que hoje em dia se procura também curas milagrosas para a obesidade. Então, cada vez mais se vai atrás de medicamentos milagrosos que a pessoa acha que não vai precisar fazer dieta, não vai precisar fazer atividade física. Então, isso aí é o diferencial de um profissional habilitado. Ele vai passar o que é certo, o que está comprovado que é benéfico, né? Algumas pessoas preferem o caminho mais fácil, que às vezes até perdem um pouco de peso, mas depois recuperam até mais do que perdeu, né? Aquele efeito sanfona, né? E dependendo da substância que usou, às vezes até aumenta a incidência de doenças futuras e até, assim, perde alguns anos de vida futuramente por conta disso. Doutor Mário, quando é indicado, por exemplo, a redução de estômago, né? A cirurgia bariátrica propriamente dita, que está até em moda, né? Ela geralmente é indicada em que casos? São nos casos de obesidade um pouco mais avançado, né? Ou na obesidade moderada, quando a pessoa tem alguma dessas doenças, né? A maioria dessas doenças, como diabetes, pressão alta, problemas osteoarticulares, depressão, né? Hoje em dia se ampliou mais o leque, né? Abaixou-se um pouquinho o peso mínimo, né? Que depende, claro, da altura, a gente faz o cálculo para saber, e ampliou-se também essas doenças associadas à obesidade. Então, se a pessoa tiver essa doença e o peso acima do normal, então ela tem indicação de fazer a cirurgia, né? Nem todo mundo tem indicação, né? Às vezes a pessoa apertando a dieta, apertando a atividade física, às vezes com o uso de alguma medicação, ela consegue chegar no peso adequado. Outras pessoas não conseguem. Então, nessas pessoas, ela pode tentar fazer a cirurgia bariátrica para chegar no peso correto. Mas mesmo assim, mesmo fazendo a cirurgia, se a pessoa não mudar o hábito, não melhorar a alimentação, não começar a fazer atividade física, né? Não usar aquilo ali como uma oportunidade para melhorar a sua qualidade de vida, ela pode também recuperar o peso mesmo com a cirurgia bariátrica. Doutor Mário, muitas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Mas fora do ar, eu falava, né, de uma frase que para mim é célebre e que eu tenho levado para a minha vida, né? Quem come menos, vive mais. E você me falou, disse que a única coisa cientificamente comprovada para a longevidade é o quê? Fica à vontade. Exatamente. A única coisa comprovada que aumenta os anos de vida, dá mais longevidade, é a redução nas calorias ingeridas diariamente. Então, quem come menos, vive mais, né? Isso aí é a única coisa comprovada que aumenta a longevidade. Coisa boa. Então, obrigado, doutor Mário, pela sua presença aqui. Muitas perguntas, como eu falei, mas o tempo é pouco. Agradecer o pessoal de casa que contribuiu aqui, mandando suas perguntas e, quem sabe, agendar um novo encontro nosso aqui para responder as perguntas do pessoal que está em casa. Realmente, muita gente ligando, mas o nosso tempo é reduzido. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade.